Boa tarde, né, professor? Falar primeiro, já tem o time definido ou ainda espera essa questão do Washington, né, que está levando um tempo maior do que se esperava, e o Diogo Oliveira, se conta com ele já para o final de semana? Boa tarde. Na realidade, são dois atletas que nós ainda vamos ter que aguardar um pouquinho, né? Pelo menos, eu acho que na pior das hipóteses, o dia de hoje. Pode ser que, de repente, quando nós iniciarmos o treinamento, pelo menos a questão do Washington, você tenha alguma novidade positiva ou uma situação negativa, né? Que foge um pouco daquela questão do Diogo, que é mais questão clínica, o Diogo, né? O Diogo, nós vamos ter que observar a movimentação que vai ser feita no treinamento da tarde para poder definir com relação a ele. Mas são dois jogadores que nós estamos aguardando ainda para ver se nós poderemos contar com esses atletas no elenco para a próxima partida. O Brasil teve uma evolução do primeiro ao segundo jogo, que se pode dizer bem positiva. O que entra contra o Novo Hamburgo sábado, pode cravar que tem uma evolução ainda maior? Olha, futebol é muito difícil você falar aquilo que vai acontecer, né? Você prever algum tipo de situação. O que nós podemos falar para vocês é aquilo que nós queremos, aquilo que nós trabalhamos e o que nós pensamos. Acho eu que, devido à evolução que já se mostrou no jogo passado, nós temos que já começar, a partir desse jogo nesse próximo jogo de sábado, a gente começar a produzir daquilo que se produziu no meio da semana para frente. Professor, depois do jogo o senhor falou que as suas ideias quanto à formatação tática são bem definidas. É o 4-4-2 losango e aquela formação um pouco mais aberta que jogou o segundo tempo contra o Avenida. Partindo do pressuposto que a evolução aconteceu de maneira bem visível, principalmente no segundo tempo do jogo passado, dá para presumir que, pelo menos para começo de jogo, o senhor coloque esse time um pouco mais ofensivo contra o Novo Hamburgo? A ideia de jogo para o jogo contra o Novo Hamburgo é essa. Realmente é essa. Para essa partida e, logicamente, para outras também. A ideia é essa, podendo variar para aquela situação do losango. Mas a ideia de jogo para a partida com o Novo Hamburgo e talvez para as próximas, a ideia de jogo é essa. Bom, professor, o senhor falou um pouco da expectativa com relação ao Washington e ao Diogo, mas até pelo crescimento que o time apresentou na segunda rodada, pode-se manter aquela equipe, caso não tenha condição de, mais uma vez, utilizar o Washington e o Diogo? Não tendo a condição de utilizar os dois, sim. E também, de repente, o Diogo não estando na nossa avaliação, mesmo que liberado clinicamente, num estágio que possa talvez suportar o início de jogo, né? Pode ser até que de repente a gente não comece com o Diogo. Existe a possibilidade de iniciar com os dois, caso os dois estejam aptos, como também existe a possibilidade de repente você começar apenas com um dos dois. O Washington vem treinando normalmente, participou muito bem da movimentação do jogo-treino que nós fizemos após o jogo no meio da semana. Então, as possibilidades são essas. Iniciar com os dois, ou de repente você segurar um dos dois para o decorrer do jogo. Você falou da questão de evolução, né? E claro, da primeira para a segunda rodada teve 3 dias, da segunda para a terceira, um dia a mais. Tentou priorizar nesse dia a mais? O que tentou evoluir com a equipe para essa terceira rodada do Gauchão? É você aproveitar o tempo mínimo que você tem para você poder trabalhar, né, dentro daquilo que você vem avaliando e principalmente após a nossa estreia. Nós tivemos praticamente meio período após a nossa estreia para poder trabalhar normalmente, né, tirando o período de recuperação, e nós tivemos que trabalhar 2 situações que normalmente não se trabalharia se nós tivéssemos pelo menos mais um período à nossa disposição para se trabalhar, né? E agora nós tivemos aí 2 períodos para trabalhar, vamos trabalhar o segundo hoje, né, para que nós possamos definir e fazer com que a equipe continue evoluindo. Agora, eu acho que esses jogos, muito em cima do outro, para nós, que iniciamos uma competição tentando ainda definir a melhor equipe para iniciar a competição, né? E nós sabendo também que nós iniciamos uma competição ainda buscando o nosso melhor,
Obviamente que jogos assim, com espaços muito curtos não é o ideal para nós. Questão do camisa 9, tu acabou sacando o Luiz Eduardo no intervalo e botou o Michel para jogar. Agora a tua ideia é dar mais oportunidade para o Michel ou o Luiz Eduardo segue como 9? Nós fizemos a substituição, né, de um pelo outro. Você ali não muda taticamente, é um pelo outro. Ali nós percebemos que nós precisávamos de um jogador que ficasse um pouco mais centralizado, até porque eles levavam a segunda linha deles para muito próximo da primeira, e você tinha que tentar furar ali ou com a tabela por dentro ou com uma jogada rápida pelos lados, e ao acontecer esse tipo de situação, você tendo sucesso nessas duas situações, você teria que ter um homem mais centralizado e mais com a característica de definição como, na realidade, nós queríamos no segundo tempo. Agora, são dois jogadores que a gente vem, como eu falei para vocês, a gente vem aí buscando a melhor formação. O tempo foi muito curto para a gente poder definir, é esse, em alguns setores. Nós apostamos, estamos dando sequência, estamos procurando mexer apenas o necessário dentro das circunstâncias que nos são apresentadas, problema de lesão, entendeu? E tentando dar uma sequência, pelo menos a 70%, 80% aí, da equipe. Mas vamos definir ainda se vamos iniciar com um ou iniciar com outro. Depois do jogo contra a Avenida, chamou muita atenção a declaração do Leandro Leite, que está na 7ª temporada aqui no Bento Freitas, e falou assim: desde que eu cheguei aqui, talvez esse grupo seja o melhor tecnicamente. O senhor está vendo também essa qualidade no grupo, que está faltando apenas realmente se equiparar os outros na parte física e também entrosamento, professor? Que o grupo tecnicamente é de qualidade, eu não vou aqui fazer comparações, até porque não vivenciei o dia a dia dos grupos anteriores, né? E futebol, para que você possa fazer uma avaliação mais perto, mais precisa, depende muito do dia a dia, né? Posso dizer a vocês que realmente é um grupo de qualidade, e o essencial realmente seria isso aí, que nós tivéssemos como algumas equipes, ou pelo menos a maioria das equipes do interior, tiveram aí 35, 40 dias de preparação, usando jogos, treinos também, que nós não tivemos, para que você realmente pudesse já começar a tirar o melhor, o próximo do melhor de cada um, já no início da competição. Branquinho, Paulo, foi um jogador que entrou muito bem nas duas partidas, né? Fez o gol, inclusive, no jogo contra a Avenida. É um jogador que tu pode pensar ele como titular, ou até pela característica, pelo que ele coloca quando entra no jogo, é uma opção boa que tu tem para decorrer da partida? Um atleta com a característica do Branquinho e outros, né, que tem a característica parecida, é sempre importante você ter ou no 11 que inicia, ou então naqueles jogadores que estão no banco. Se você, de repente, precisa buscar um resultado, precisa soltar mais a equipe, como se diz na gíria, abrir mais a equipe, um jogador com essa característica ele é fundamental. Se, de repente, você precisa também, já de início de jogo, de forçar muitas jogadas pelos lados, jogador com essa característica também. Então, ele é muito importante, iniciando, como também no decorrer da partida, porque você pode estar com o placar também em vantagem no marcador e colocar um jogador de característica extremamente ofensiva como ele. Para quê? Para você buscar um contra-ataque contra um adversário que, estando em desvantagem no marcador, vai se lançar, vai se projetar para dentro do seu campo, e você tendo um atleta, uma válvula de escape como é o Branquinho, pela velocidade, pelas jogadas no 1 contra 1, é de fundamental importância. Então, ele é muito importante, independentemente de começar ou não. O importante é você ter jogadores com essa característica naqueles jogadores que são relacionados para o jogo. Apesar do pouco tempo de trabalho, a urgência para essa primeira vitória, tu vê ela já como uma pequena pressão, porque o Brasil, querendo ou não, está na lanterna e perdeu o primeiro jogo em casa. Tu vê também como uma pequena pressão já nessa terceira rodada? Não vejo a palavra pressão, eu não vejo ainda esse tipo de colocação, não. Isso aqui nós nem conversamos com o grupo sobre isso aí. Obviamente que a primeira vitória ela é de suma importância, ela teria que ter vindo até no jogo de estreia, independentemente das adversidades que ocorreram para o primeiro jogo. Então não é agora que a gente tem que ter, né, esse anseio pela primeira vitória. Agora é óbvio
que nós temos em mente que essa vitória ela venha, mesmo sabendo que vamos enfrentar um adversário de qualidade, uma equipe que ela também vai saber jogar no nosso erro, né, por tudo aquilo que nós vimos. É uma equipe que tem um contra um muito forte, principalmente pelo lado direito do campo, pelo lado ofensivo. Então nós vamos ter que ter muita cautela, estudar o adversário como nós estamos estudando e procurar nos impor jogando dentro de casa, minimizar os erros, né, procurar estar um pouco mais concentrado na situação de bolas paradas que vocês estão vendo nessas competições. Bola parada está definindo o jogo, né? Nós vimos aí jogos de vários campeonatos durante esses dias e as bolas paradas estão definindo, e nós fomos infelizes no primeiro jogo nas bolas paradas. Então eu acho que a somatória disso tudo aí é que nós temos que estar colocando para que a gente possa somar esses 3 pontos o mais rápido possível, para que a gente possa, somando os 3 pontos, nós já vamos encostar ali naquele pelotão ali, saindo daquela zona ali de confusão ali que hoje nós estamos, mas que estamos na segunda rodada da competição, mesmo se tratando de um tiro curto, uma competição com tiro curto. O campeonato ainda está no começo ainda, Paula. A diferença entre as equipes é mínima na tabela de classificação, mas partindo daquela questão da evolução, que a gente viu os próprios jogadores individualmente evoluindo muito, além do coletivo, é interessante pegar uma equipe que está ao alcance do Brasil, por exemplo, não é uma equipe que está a mais de 3 pontos do Brasil, justamente para aos poucos começar a eliminar essa questão dos confrontos diretos, ganhar, já passar do Novo Hamburgo, já ter um pouquinho mais de moral para entrar com encorpado a partir da 4ª rodada? É dessa forma que nós estamos estudando, inclusive, a tabela da competição nesse momento. O que os 3 pontos, aonde ele vai nos levar, a partir do momento que nós buscarmos os 3 pontos nessa partida. Nós praticamente, né, aqueles adversários de confronto direto ali em termos de pontuação, você tem toda a possibilidade de passá-los e você ter uma sequência para poder já começar se mantendo ali no meio da tabela.